Olá, muito bem-vindo ao nosso programa. O Papo Livre está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF, ou, se você preferir acompanhar, pela Rede Mundial de Computadores, pelo www.tvindaiá.com.br. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a nossa Secretaria de Esportes e o nosso glorioso esporte, que está aqui liderando os jogos regionais. Nós vamos falar sobre os regionais e comigo aqui o secretário Humberto Panzetti, meu querido Humbertão. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Humbertão. Vamos falar dos nossos regionais. Pô, obrigado. É um momento importante, né, que nós estamos vivendo no esporte, né? É um jogos que vem demonstrando que o trabalho efetivo de base é o que dá resultado. Eu estava te contando antes de começar o programa que seria diferente esses jogos porque a crise, ela atinge a todos e atinge ao setor público, principalmente. Principalmente. Então, as cidades que tinham como política investir na contratação de atletas, esse ano tiveram que reduzir as suas contratações. Vê aí a Americana, que sempre foi uma potência, não está nem nos jogos esse ano. Caramba! Não pôde ir. Caramba! Então nós temos aí hoje Rio Claro, que investiu bastante, mas quem sobressai são os municípios como Indaiatuba, que tem uma estrutura de base, tem um vínculo próprio, é um investimento interno, e aí demonstra claramente que é esse o resultado e nós estamos aí surpreendendo. Olha, até eu estou surpreso com esse resultado. Até o último dado que nós temos aqui, nós estamos longe ainda do final dos jogos, que termina no próximo dia 11, Indaiatuba está em primeiro lugar no quadro de medalhas, com 119 medalhas. O ano passado nós já fizemos um feito fantástico, terminamos os Jogos Abertos do Interior, que é o maior evento poliesportivo da América Latina, em segundo lugar no quadro de medalhas. E os Jogos Regionais nós conseguimos a façanha de 94, você esteve com a gente naquela época, quando Indaiatuba sediou os Jogos e nós terminamos em segundo lugar. O ano passado ficamos em segundo Jogos Regionais, Jogos Abertos. Esse ano já estamos em primeiro e vamos, com certeza, superar bastante o quadro de medalha do ano passado. Eu acho que tudo isso é um conjunto de situações, né? Nós criamos a Bolsa Atleta no município, que é um instrumento com transparência, onde a gente apoia financeiramente o atleta de alto rendimento. Então nós criamos uma política transparente em cima dos resultados obtidos no ano anterior desse atleta. Então nós temos a Bolsa Nacional, Internacional, Regional e Estadual. O resultado obtido pelo atleta no ano anterior do calendário dá direito a ele ter um apoio financeiro para que ele continue. Isso faz com que, primeiro, que ele se estimule a poder subir no pódio. Segundo, ele não cai na tentação de ser chamado por um outro município e ir embora daqui. Ele fica na sua própria cidade, onde ele conhece, onde a família está, onde os amigos estão. Esse foi um primeiro passo importante. O segundo foi nós reestruturarmos essa questão de atletas, do alto rendimento. O alto rendimento nós deixamos efetivamente de contratar atletas. Humberto, não tem atleta de fora? Os que são de fora treinam e competem por Indaiatuba durante o ano inteiro e moram na cidade. Não é? É lógico que o nosso futsal, muitas modalidades coletivas, você tem atleta, mas eles efetivamente estão dentro do município. O que nós não fazemos mais é contratar uma equipe pronta, trazer, como o Rio Claro agora, a melhor equipe de futsal para o campeonato, trazer parte da natação do Pinheiros para o campeonato, isso nós não fazemos. Isso é uma prática sempre foi muito comum, né, Humberto? Eu não consigo discutir isso como se a regra diz que pode, eu entendo que pode. Sim. Jogo é para ser jogado e no alto rendimento, jogo é para ser jogado e ganho com a regra. Mas nós fizemos uma opção que fica mais barato, valoriza muito mais o nosso atleta. Porque você dá uma visibilidade, na verdade. Eu acho, porque hoje você vê, nós temos a melhor natação do país, do segmento público. Nós terminamos o Campeonato Brasileiro atrás só dos grandes clubes, Pinheiros, Corinthians, Tênis Clube de Minas. Nenhum município, nenhuma estrutura pública tem a natação que nós temos. E agora estamos acabando de construir a piscina de 50 metros, vamos cobrir, que era um desejo, os nossos atletas não tinham raias de 50 metros para treinar e agora vão ter. Essa piscina é multiuso, então ela vai servir para treinamento de alto rendimento, para a base e para o esporte de lazer, a participação, a terceira idade. Então nós vamos atender ali no centro esportivo mais de 1000 pessoas. Agora, o segredo, olha que interessante. Nós temos hoje, Jair, crianças fazendo natação. Vamos pegar uma das nossas modalidades. 2.100 crianças fazem natação na base.
Esse é o segredo de a gente ter a todo momento atletas se despontando para a equipe. Entendi. É um E tem agora, inclusive, eu me lembro que uma das modalidades que tá trabalhando na base também é o tal do beisebol, que é uma coisa muito, era uma coisa, vamos dizer assim, restrita ao nipo brasileiro e que parece que agora está tentando dar uma disseminada no município. Eu acho que políticas esportivas, né, elas têm que ser realmente, ela tem que ter o compromisso com a inclusão, com a descentralização e com a qualidade de vida e a saúde. Então, os projetos de base têm que ter essa responsabilidade. Nós não temos que nos preocupar se vamos criar um atleta ou não. Isso não é função do setor público. Nós temos que fazer o esporte ser usado como uma ferramenta educacional. Fazer daquele jovem uma pessoa melhor, os aspectos de cidadanias concretos, usar os valores intrínsecos no esporte, a ética, a moral, o jogo em conjunto, o fair play, que são coisas importantes para a criança se tornar um adulto do bem. Essa é a proposta que nós temos. Lógico que sempre surge, né, alguém que se desponta com as suas habilidades e aí nós estamos encontrando um caminho para que esse jovem continue competindo e quem sabe se torne um atleta. Mas não é o objetivo dessa política pública. O objetivo é criar um cidadão do bem. Esse é o objetivo básico. Quantas pessoas hoje o projeto, vocês atingem hoje com esse projeto de base aí? Hoje nós atendemos no município 17 mil pessoas, dividido em alto rendimento, em esporte de participação e esporte educacional. A nossa base hoje atende cerca de 8 mil crianças, né? Isso, lógico, que favorece, porque a gente cria sempre uma possibilidade bastante grande, primeiro, de que as pessoas possam, né, se utilizar do espaço, porque nós atuamos em todos os setores, né? A gente atua em mais de 28 modalidades esportivas, com equipamentos de qualidade, com professores extremamente capacitados. Então, eu acho que esse é o sucesso desse resultado hoje do quadro de medalhas, né? Em Indaiatuba, Humberto, você está espantado? Não, eu sabia que nós íamos ter um resultado nesse ano diferenciado, muito por conta de que os municípios que investem na contratação estavam com dificuldades financeiras, como todos os municípios, né? Para você que está assistindo a gente aí, como eu disse, o programa está sendo gravado antes do final dos Jogos, nós estamos há poucos dias aí, uma semana talvez, para o final dos Jogos. Indaiatuba tem 119 medalhas no total, 20 de bronze, 28 de prata e 71 de ouro. Rio Claro, que é o que o Humberto está dizendo aqui, que está bem preparado, que está carteirudo aí, uma cidade carteiruda aí, que bancou muitos atletas, tem 45 de ouro, 23 de prata e 21 de bronze. E Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes, em tese deveria ter uma arrecadação proporcional. Campinas teve 21 medalhas de ouro, 18 de prata e 5 de bronze, ou seja, no total 44 Campinas e 89 Rio Claro. Aí depois vem Itatiba com 48, Bragança com 34, Araras com 16, Limeira com 18, Paulínia com 5 e Hortolândia com 28 medalhas. Então, se a gente parar para analisar, nós temos aí os 9 primeiros colocados de mais de 50 cidades participantes e Indaiatuba está realmente despontando. Quais são os esportes, Humberto, que a gente tem, assim, que nós podemos dizer que são os de ponta aqui na nossa cidade e da nossa equipe? Olha, hoje eu diria que nós estamos competindo por igual em todas as modalidades. Lógico que nós temos uma natação forte, um futsal forte, nós temos um xadrez que vem dando excelentes resultados, um tênis de mesa que promete, você vê o Ifanger aí, recentemente está em primeiro no ranking paulista de tênis, em segundo no ranking nacional. Nós temos um taekwondo que vem crescendo de uma forma fantástica, temos um karatê que, se não formos campeão, vamos estar entre os 3 primeiros, uma equipe bastante coesa, forte. O handebol, que foi medalhista o ano passado, o atletismo, que deve apresentar algumas medalhas. Aí vem bocha, malha, que são já tradicionais, são modalidades tradicionais e que é sempre muito equilibrada, mas sempre com chance de chegar. Então, possibilidades eu diria que todas têm, todas. Hoje nós não temos mais aquela situação, vamos levar a passear. Temos algumas modalidades ainda
que não ainda, porque o processo é mais demorado e ainda não começou a despontar resultados, mas em relação ao ano passado, praticamente nós medalhamos em quase todas as modalidades. Nós estamos com 18 modalidades participando. Isso. No judô, o ciclismo nosso ganhou o ano passado. Hoje nós temos um dos ciclismos femininos públicos mais fortes do país. Ciclismo é uma Nosso ciclismo é uma potência. Nós estamos aí terminando o velódromo, prova de que o próprio Ministério enxerga com a questão hoje de Olimpíada, de legado. Indaiatuba está tendo 2 equipamentos que servirão para legados esportivos olímpicos, né? Uma piscina de 50 metros e um velódromo que, tirando aquele do Rio de Janeiro, passa a ser o principal velódromo do país. Para você ter uma ideia, já temos mais de 6 países em contato para poder vir para o Brasil fazer a climatização antes da Olimpíada aqui em Indaiatuba. Caramba! Pela questão do aeroporto, pelo nosso equipamento, pela nossa cidade e principalmente pelo clima que nós temos. Já temos contato com China, com Portugal, com Suécia. São países que já, quando liga para o governo federal, tanto é que queremos inaugurar em novembro com a presença do ministro. O ministro faz questão de estar aqui, tive com ele sexta-feira, e falou, Humberto, vou estar lá na inauguração do velódromo. Então, esses são os legados que os Jogos Olímpicos vai deixar, né? Então, eu acho que é o caminho realmente e os atletas de parabéns, né? Porque atrás desse esforço tem os técnicos que são grandes batalhadores, tem todos os professores que se envolveram, tem toda a nossa estrutura de staff, tem um prefeito que investe financeiramente, porque política pública se faz com recurso. Política pública sem recurso é discurso político. E discurso político vale tudo. O esporte é bom para isso, bom para aquilo. Ter compromisso com o esporte é na hora que você vai aportar o recurso e falar assim, eu confio que o esporte tem uma capacidade de transformar uma sociedade e para ele eu vou dar um orçamento possível de executar. E é isso que nós temos, um gestor que pensa desse jeito. Em Indaiatuba hoje, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Secretários Municipais e represento todos os gestores no Ministério, no Conselho Nacional. Agora eu faço parte de um grupo que está estruturando um projeto de lei que vai ser a lei do esporte do país. Então eu estou lá na Câmara Federal quase que todas as semanas trabalhando essa lei. Então 38% dos municípios sequer tem orçamento para o esporte. Caramba. 38%. Desse restante, 95% tem menos de 0,5% de orçamento para o esporte. Significa dizer que 98% dos gestores são o gestor apenas da folha de pagamento. Então, uma cidade igual a Indaiatuba, nós estamos num grupo seleto de menos de 50 cidades que tem mais de 2% do orçamento atrelado ao esporte. E o resultado é esse, é uma coisa básica, né? Você acreditar no esporte significa você ter um gestor que fala, não, vou aportar recurso. Então, sempre que posso, eu parabenizo o prefeito, né? Porque, lógico, que o prefeito fez a parte dele, o gestor, o secretário, tem que saber utilizar da melhor forma. Se for ruim, tira e põe outro no meu lugar, né? Mas a importância é quando você estabelece o orçamento e aporta recursos possível de se fazer alguma coisa. Então, Humberto, o prefeito Reinaldo Nogueira, sempre que a gente tem oportunidade de entrevistá-lo, ele diz que uma das grandes motivações dele realmente é o investimento na educação e no esporte, que é uma forma como você disse, de políticas públicas de educação. Está focado na educação. Lembrando que os jogos regionais acontecem em São José do Rio Pardo, uma cidade mais de 200 quilômetros daqui, que também a logística não deve ter sido fácil. Difícil porque está no outro extremo da região, né? Então, levar atletas... E a estrutura que tem para manter eles lá. Exatamente, né? Porque quando nós estamos numa região próxima, e por exemplo, futebol, a gente viaja com a equipe para competir e traz de volta, porque senão incha muito a estrutura da escola. As escolas municipais, as escolas estaduais nem sempre tem uma estrutura que dê, né? Apesar que a gente sempre é muito bem recebido, o secretário lá é meu amigo e estamos numa boa escola, mas mesmo assim é uma logística, né? E temos os nossos funcionários que são fantásticos, que fazem dos atletas, né? O pessoal cuida mesmo como se fosse da família, uma alimentação fantástica, o cuidado, segurança. Então a estrutura toda hoje da cidade é muito forte.
Estou conversando aqui com o secretário Humberto Panzetti. O esporte é o nosso assunto, como sempre, nem poderia deixar de ser, que o Humbertão é uma referência no esporte aqui em Indaiatuba há muito tempo. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e fala sobre as perspectivas aí para os abertos que vão acontecer em outubro. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, hoje entrevistando o secretário de Esportes de Indaiatuba, Humberto Panzetti. Nós falávamos no primeiro bloco sobre o bom desempenho de Indaiatuba nos jogos regionais deste ano, principalmente porque está em primeiro lugar no quadro de medalhas e nós ainda nem estamos na metade aí dos jogos regionais, enquanto esse programa estava sendo gravado. Nós temos aí até o final da semana para fechar o quadro. E o Humberto está dizendo que o único município que ameaça aí a nossa posição é Rio Claro, que está investindo, na verdade, em contratações. Rio Claro ele vem investindo, né? Campinas também sempre tem, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, ele sempre tem um potencial, porque os clubes geralmente representam o município e eles têm uma estrutura própria. Mas eu vou dizer que eu acho que não foge do resultado do ano passado, né? O ano passado terminamos em segundo no quadro de medalhas. Eu acho que nós vamos ficar por aí de novo, né? O resultado realmente é surpreendente e de mérito, inclusive. Esses meninos que estão lá levam a sério o esporte na cidade, os técnicos levam a sério, e a gente tem lá o Rafael, que é o diretor do alto rendimento, que faz um trabalho maravilhoso nesse segmento. Lembrando que nós estamos participando nesses regionais de 2015, com 18 modalidades, e a nossa delegação tem 330 pessoas envolvidas, entre atletas, técnicos, organizadores e a comissão técnica. Humberto, como é que funciona agora? O próximo passo seria os Jogos Abertos, que acontecem em Ribeirão Preto. Como é que é feito agora essa passagem dos regionais para os abertos? Os regionais, eles acontecem em todo o estado, em 12 regiões do estado. Nessas 12 regiões, nós selecionamos os 3 primeiros colocados em algumas modalidades, são selecionados por tempo, para que não fique um campeonato com diferenças muito grandes, né? Então, agora, classificam-se as modalidades que vão aos Jogos Abertos. Aí eu acho uma coisa interessante. A prova de que Indaiatuba hoje na região é o único município que investe pesado na base, que investe pesado nos atletas locais, se dá o fato dos Jogos Abertos nos últimos 3 anos. Porque nos últimos 3 anos, todos os municípios que terminam na nossa frente os Jogos Regionais pedem para nós nos abertos. Por quê? Porque o município tem dinheiro para contratar nos Jogos Regionais, mas não tem para manter. E não tem para manter para os Jogos Abertos. Porque a grande parte das equipes vem do sul, da região sul, e essas equipes estão em jogos na época, no mesmo período que os nossos jogos. Nos estados do sul? Nos estados do sul. Então isso mostra o quanto que, você vê, nos últimos 3 anos, nós somos a cidade com o melhor resultado da região dentro dos Jogos Abertos. Esse ano não vai mudar mesmo, né? Eu acho que o ano passado nós conseguimos um feito histórico, terminar entre 217 municípios em segundo lugar no quadro de medalhas. Puxa vida. É o maior evento poliesportivo da América Latina, os Jogos Abertos. São 11 mil atletas. Então, demonstra a estrutura que hoje nós temos, porque a gente tem os mesmos atletas para os 2 eventos. Nós não temos essa dificuldade que os caras que contratam têm, né? E isso demonstra realmente que estamos no caminho certo. Então, eu acho que é por aí. Acho que é questão de acabar em primeiro, nós não podemos fazer isso. Antigamente existia uma pressão nesse sentido. Olha, a imprensa. Infelizmente, nós temos que trabalhar dentro do que a gente tem. Nós não podemos comprometer todo o nosso orçamento de 1 ano para uns jogos. Não que os jogos não sejam importantes. Eu entendo. Mas eu acho ele não pode, em momento nenhum, comprometer um orçamento anual de atividades para que a gente fique fissurado só na questão da medalha e do resultado. Porque eu me lembro que muitas cidades trabalham com esse foco de ir nos regionais, mostrar a cara nos regionais, falar, bom, nós somos bons lá. Porque, na verdade, vira como meio que uma vitrine. E na Mas cidade, falso. Na cidade não tem nada. Você vê a Americana.
Acabou, acabou. Por quê? Primeiro, como que você faz para ter uma equipe local e na hora dos jogos eu falo, gente, vocês não vão poder competir porque eu vou trazer um cara no seu lugar para mim ganhar medalha. Como que você vai criar uma cultura competitiva na cidade você tendo essa postura? Isso é muito comum. Você imagina, a equipe de futsal lá de Rio Claro não veio jogar. Quem veio foi uma equipe pronta do Rio Grande do Sul, que é a melhor equipe feminina do país hoje. Agora, o que eu falo para aquelas meninas que estão treinando? O que eu digo lá em casa? Exatamente. O que eu digo lá em casa? Eu acho uma grande besteira. A imprensa de Indaiatuba é uma imprensa bastante responsável, bastante crescida e consciente e entendeu isso. Quando eu cheguei, chamei todos, falei, gente, esse negócio, olha, fomos mal, eu acho que isso é besteira. Até porque em 2 semanas ninguém vai mais falar de jogos e seguramente daqui 3 meses nem os meus funcionários saibam quantas medalhas nós ganhamos. Então, nós temos que valorizar o evento, temos, mas dentro de um padrão de normalidade. Não podemos fazer disso um cavalo de guerra. E aí os resultados estão vindo tranquilamente, com uma imprensa que eu quero agradecer aqui, que sempre foi uma imprensa bastante construtiva no segmento do esporte. Mesmo quando se posicionam contra alguma postura da política pública municipal, faz sempre com uma forma respeitosa, faz sempre com uma forma de questionamento em termos de querer que a coisa evolua, mas eu quero realmente em público agradecer à imprensa local. Humberto, ano que vem nós temos aí os Jogos Olímpicos, que na minha opinião é um passo maior que a perna que o Brasil deu, tanto na questão das Olimpíadas como da Copa do Mundo, né? Não vejo a necessidade de 12 estádios, sendo que tem pelo menos 4 ou 5 aí que não conseguem pagar a manutenção do que ficou para trás. E aí nós temos aí o ano que vem os Jogos Olímpicos, também foi feita uma pequena revolução construtiva naquela região lá do Rio de Janeiro. E aí, como é que você avalia isso do ponto de vista efetivo? Vai ficar realmente alguma coisa que as pessoas se lembrem? Eu acho que essa é a pergunta central. Além da questão política que a gente está vendo aí. Então, hoje o que se discute é a questão do legado. Esse legado. Eu acho o seguinte, gestor público, qual é o legado que eu quero com esse esporte? Então, eu acho que nós temos que avaliar o que realmente a gente quer de legado. Porque para um grupo da sociedade, não, nós temos que ser uma potência olímpica. Como se ganhar medalha fosse mudar. Olha, então eu vou dizer um exemplo básico. Se quantidade de medalha realmente representasse em uma sociedade melhor, uma sociedade mais perfeita, os Estados Unidos, que é o grande campeão, não seria o país com o maior problema de obesidade e acidentes cardíacos que tem no mundo. Se resultado de medalha demonstrasse realmente uma mudança social de transformação, o nosso paradesporto, que vem evoluindo de uma forma fantástica, não teria o problema de acessibilidade que nós temos no nosso dia a dia, nos nossos equipamentos. Então, medalha não é resultado de uma melhora social ou de uma melhora de qualidade de vida. Eu acho que o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é que estamos no meio de uma crise ética e moral. E que, infelizmente, o esporte é o cerne de parte disso. Por quê? Um governo quis fazer muitos eventos, mega eventos ao mesmo tempo, e expôs uma situação complicada. Copa do Mundo é trem que não terminou, é desvio de dinheiro que teve, é uma administração mal feita. Agora estoura a questão da FIFA e CBF, golpe de clube. Isso vem provocando uma situação negativa, porque a sociedade está começando a ter uma percepção que o que é esporte é errado, tem ladroeira, olha, presidente de um clube é ladrão, é gestor público é ladrão. Infelizmente, essa é uma crise ética que nós estamos vivendo. E nós estamos passando por um problema danado, porque os Jogos Olímpicos é uma dessas aprovações. Como os Jogos Pan-Americanos lá atrás, quando nós começamos com tudo isso, era para terminar com 600 milhões, terminou com 6 bilhões. Esses Jogos Olímpicos já está se falando em 48 bilhões. E a sociedade, infelizmente, vai crucificar o atleta. Por quê? Ela acabou que a própria sociedade está trazendo como sinônimo o esporte como uma coisa negativa, não deveria ser. Está associando a coisa ruim, a corrupção. Isso eu venho falando para o ministro, isso eu venho falando na Câmara Federal. Se nós não fizermos alguma coisa para esse legado, qual que é o legado, eu acho, que no setor público?
O setor público é o seguinte, em que haja uma percepção dos gestores do país e aumente-se o investimento na área de esporte para que a gente possa realmente provocar inclusão social, possa provocar qualidade de vida, possa desenvolver saúde, possa efetivamente fazer o que você disse, que é assessorar a educação e a saúde desse país. Esse, ao meu ver, deve ser o legado. O legado da área educacional, está aí a prova recente que o Ministério apresentou em todo o país, 47% da população brasileira não faz nenhum tipo de atividade física. Olha que absurdo. Metade. Nenhum tipo de atividade. Então, que país é esse? Que terceira idade vai ser essa? Que adulto vai ser esse do futuro? Essa criança que 47% delas comem doce, comem errado, não fazem atividade física. Essa é a preocupação e esse deve ser o legado que nós devemos ter com esses jogos. Criar uma cultura nessa população de entender o esporte como um caminho para ter saúde, como um caminho para se educar, como um caminho para criar inclusão. Então, esse é o legado que eu prefiro falar. A questão de legado de equipamentos, as coisas, é muito bom, né? Desde que haja, que nem Indaiatuba vai ter um legado da Olimpíada fantástico. Nós conseguimos aí um projeto que se chama Cidade Olímpica, que é o velódromo e a piscina. Lógico que muita gente, mas que absurdo, vai construir isso, deveria construir hospital, deveria construir... A gente escuta, mas não é assim. Essa fonte de receita era para atender o legado olímpico e nós, de uma forma habilidosa, o prefeito com bons relacionamentos, foi e buscou. Então a gente ganhou com isso, né? Claro. Qual o uso nós vamos dar para isso? Aí sim é responsabilidade nossa. Vai ser um elefante branco que vai ficar parado? Vai ser uma coisa que vai quebrar e ninguém vai usar? Aí é responsabilidade de gestão local. Então aí é a questão do legado nessa área. Mas eu sou um cara do esporte. Eu acredito que o esporte tem a capacidade de transformar. Eu acredito que o esporte realmente tem essa força social que eu passei mais de 37 anos da minha vida acreditando. Então eu sou um sonhador e faço isso realmente acreditando nessa capacidade do esporte. Bertão, obrigado pela participação no nosso programa, nosso horário está no final. Quero agradecer você por ter vindo aqui e nós vamos agora também gravar uma outra entrevista com o Humberto falando sobre o projeto Esporte Cidadão, que esse sim é um projeto muito interessante, que a gente deu uma pincelada no começo desse programa aqui, mas nós vamos aprofundar agora. Como vocês podem ver, o assunto é tão abrangente que nós estamos fazendo 2 programas para você entender que o investimento no esporte, quando feito com inteligência, né, você tem bons resultados. Você não só ganha medalha para ficar mostrando, exibindo medalha, porque minha cidade teve tantas medalhas. Não, minha cidade tem uma base que quando vai disputar ganha. Essa é a diferença de fazer esporte por esporte ou fazer esporte para fazer marketing. Tem uma diferença muito grande. Enquanto você faz esporte por esporte, o marketing é consequência. Você pode abusar disso. Quando você faz esporte por marketing, o esporte não existe. Fica só o marketing. E o marketing é uma coisa extremamente efêmera, uma coisa que passa se você não tiver uma política de manutenção, ele vai embora. Do jeito que vem, ele vai. E o esporte não. O Humberto está aqui mostrando isso para a gente, que quando você tem um programa, quando você tem um objetivo, a coisa caminha e sempre tem. Bertão, mais uma vez, obrigado. Até o nosso próximo encontro. E você de casa também. Até o nosso próximo encontro. A gente se fala e se vê aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e muita paz.